Fala, meus queridos, que a paz de Cristo esteja sobre cada um de vós. E hoje, neste cenário aqui maravilhoso, a gente vai tratar um tema muito interessante. Lá no Evangelho de João, João começa falando sobre o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois bem, passagem conhecidíssima, até então nada de novo. Mas tu sabia que quando João escreve isso, não foi em vão que ele usou a palavra verbole? Não foi em vão. Tu sabes por que ele usou essa palavra verbo? Porque é o seguinte, a gente bem sabe, né, e para quem não sabe vai ficar sabendo agora, que o Evangelho de João é um evangelho, vamos dizer assim, universal. Ele foi escrito para todos. Diferente, por exemplo, de Mateus. Mateus ele foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os crentes em Roma, os romanos. E o Evangelho de Lucas foi escrito para o Teófilo. Lucas fala lá no comecinho, excelentíssimo Teófilo, e tal. Então, cada evangelho, ele tem um público-alvo. É lógico que serve para todo mundo, com certeza, mas ele teve um público-alvo. O público-alvo do João era todo mundo, principalmente os gregos daquela época, certo? A cultura grega era muito forte, muito forte. Foi de propósito que João coloca essa palavrinha verbo, porque essa palavra verbo do grego, ela significa logos. E o que significa esse logos? Para a cultura grega daquela época, logos significava uma força, uma razão que controlava tudo. O universo, o mundo. Ninguém sabia explicar o que era de fato esse logos, mas os gregos criam assim. Olha, eu não sei o que é, eu só sei que o logos é essa força aí, essa razão que rege tudo, que controla tudo, que fez tudo, que mantém tudo. E os gregos criam assim. Mas eles não sabiam explicar o que de fato era o logos. Só sabiam até aí. Aí vem João escreve. No princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E esse logos era Deus. Naquela época, quando um grego leu esse texto, ele ficou em choque. Porque, então quer dizer que esse logos, essa razão, essa força que comanda e governa tudo, então quer dizer que é Jesus que veio na Terra, o Filho de Deus. Aí o grego já se tocou. E João ele vai decorrendo ali os textos e ele fala muito, ele vai explicando e exemplificando sobre esse logos, que ele veio, habitou no nosso meio e tal. Então é um fato curioso. Então nada na Bíblia é por acaso. Então esse verbo está lá, tem algum motivo, tem alguma razão. E nós hoje, a gente está no século 21, então a gente lê, o verbo, de boa. Mas naquela época isso teve um impacto muito grande. Com certeza, muito grego se converteu lendo isso. Porque ele passou a entender que esse logos que ele aceitava com essa razão, comandava tudo, era de fato Cristo. Até falando nisso, quando Paulo escreve em 1 Coríntios, ele fala que o Cristo crucificado ele é um escândalo para o judeu e ele é loucura para os gregos. Por que era uma loucura para o grego? Os gregos daquela época eles não conseguiam imaginar a ideia de um Deus soberano, todo-poderoso, que veio para morrer, que veio para ser morto aqui. Isso não fazia sentido nenhum, porque na cultura grega tinha muitos deuses, Apolo, Zeus, Hades, eram deuses muito fortes, muito poderosos. Então, de forma alguma, um deus ele ia se encarnar e vir aqui na Terra para ser morto, Então, por isso que é dito que é loucura para os gregos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse assunto interessante, para os nossos dias aqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.